Olá pessoal, eu sou a Roberta Schwank, estou aqui na Estação Germer e hoje eu vou preparar para vocês um creme brulee de doce de leite. Vamos lá? Eu vou começar então com o doce de leite. Aqui a gente está usando um leite condensado cozido na pressão por cerca de 40 a 50 minutos e ele vira o doce de leite, mas pode ser qualquer doce de leite da sua preferência. Vou misturar ele com o leite para que quando a gente leve para cozinhar ele não fique gruminhos. Então para isso eu vou levar no liquidificador e vou dar uma batida rapidamente. Agora eu venho com o leite. E vou bater até incorporar bem. Então agora eu tô com o doce de leite misturado com o leite e eu vou levar ele para ferver, junto com o creme de leite fresco. Aqui eu tô utilizando o creme de leite fresco, mas dá certo fazer também com um creme de leite de 25% de gordura. Você só precisa acrescentar um pouquinho de nata para que fique equilibrado. O ideal é que a gente atinja aqui um creme de leite com 35% de gordura. Mas se você não tiver, pode fazer com essa misturinha que dá certo também. Então agora a gente vai levar isso aqui para ferver. Então aqui a gente deixou um fogo médio para baixo, para que não queime a borda da panela e para que ele não levante uma fervura muito rápida. Aqui é bom que ele vá mais devagar mesmo, para não atingir uma temperatura muito alta de forma muito rápida. Enquanto isso eu já deixei o forno ligado, pré-aquecendo, para a hora que a gente entrar com os crème brûlés no forno. Então agora, enquanto o nosso leite e o doce de leite estão fervendo, a gente vai bater as gemas para elas ficarem bem homogêneas. Depois a gente vai vir com aquela mistura aqui e fazer a temperagem dessas gemas. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui é só misturar mesmo. Ó, agora ele já levantou fervura, tá começando com essas bolhazinhas, já dá pra gente desligar, tá? Agora a gente leva para fazer a temperagem das gemas. Então aqui ele já ferveu, já tá bem homogêneo e agora a gente vai temperar as nossas gemas. O que é o processo de temperagem? A gente vai trazer um pouco desse leite fervido para as gemas, porque se a gente misturar tudo junto de uma vez só, ela pode talhar. Então a gente vai trazer um pouco para depois terminar de misturar. É mais para ser de forma segura mesmo, tá? Se você misturar tudo de uma vez, pode perder a receita. Então aqui eu dou mais uma mexidinha, porque esse tempinho que ele ficou parado aqui já formou uma película, né, na gema. Já vou bater de volta. Aí. E agora eu venho concha por concha e continuo misturando, tá, gente? Aqui já é o suficiente. E agora eu já posso colocar o restante do líquido nessa mistura sem me preocupar de talhar. Então agora eu venho com o restante do leite, doce de leite e creme de leite fresco. E é isso, gente, essa mistura agora vai pro forno em banho-maria, fogo bem baixinho, e ele tem que ter um cozimento lento para que isso também não volte a talhar depois, tá? Então cozimento lento, banho-maria, minha água aqui já tá morna, meu forno já tá pré-aquecido, e aí eu vou mostrar para vocês depois como que vocês identificam o ponto quando que ele tá pronto, porque eu vou dar uma média de tempo, mas vai variar conforme o forno de cada um, tá? Aqui eu separei ramecãs bem pequenininhos, mas vocês podem usar diâmetros maiores. Eu só não recomendo que usem alturas maiores, porque se a gente tiver uma quantidade muito alta aqui, ele não vai cozinhar perfeitamente no forno, tá? Então o ideal é que ele tenha aí uns 2 dedos dentro de cada ramecã desse, tá?
Gente, aqui vocês estão vendo que eu tô limpando essa bordinha que escorreu, porque é bem importante que não fique nenhuma sujeirinha pra fora, porque ele vai ficar ressecado na hora da gente brular e isso pode queimar. Então as bordinhas têm que estar bem limpinhas, tá? Tem que ter bastante cuidado nessa parte de colocar ele ali. Aqui ele ficou com algumas bolhazinhas, eu vou estourar elas, tá? Pra hora que ele assar, ele ficar bem lisinho em cima. Só as maiores mesmo, as menores não tem problema. Elas acabam baixando nesse tempinho que ele vai descansando e assando lentamente. Então agora eu vou usar essa travessa da Germer para fazer o banho-maria. Então vou colocar aqui a minha água que já tá morna. Vou colocar a água primeiro para não acontecer de eu colocar os ramecãs e depois acabar espirrando a água na receita, tá? A água ela tem que ficar numa altura até cobrir aqui, tá? Ele não vai ferver, não tem risco dessa água entrar na receita, porque vai ser um cozimento bem baixo. Mas tem que ficar nessa altura para que cozinhe tudo que a gente precisa. Então agora eu vou levar ao forno cerca de 40 minutos por 150 graus. Se o seu forno for muito forte, pode colocar a 100 graus, porque o ideal é que ele cozinhe lentamente para a gente não talhar a receita. Então, para a gente verificar o ponto dele, a gente vai abrir o forno com cuidado, puxar um pouquinho a travessa, porque a gente precisa chacoalhar um dos ramecãs para sentir se ele ainda está muito cremoso. Ele tem que estar molinho no centro e mais firme nas pontas. Se a gente deixa ele ficar firme por completo, depois ele vai ficar muito duro e não vai ficar aquela cremosidade que a gente espera. Então, tem que estar o centro mais molinho, como se fosse um pudim. Então aqui a gente deixou na geladeira por pelo menos 6 a 8 horas, tá? Por mais que você veja que ele já tá firminho e dê aquela vontade de brular antes, porque você tá ali na expectativa, espera mais um pouquinho, tá? Ele fica mais cremosinho, fica bem mais gostoso, ele precisa desse tempo de descanso para ficar uma casquinha perfeita também. Então, ó, ele fica bem firminho, tipo um pudinzinho mesmo. E agora a gente vai fazer a casquinha brulada com o açúcar. Eu deixei 2 fechadinhos aqui para mostrar para vocês que ele é bem prático, vocês podem deixar guardado na geladeira, não precisa brular todos na hora. Porque a partir do momento que você faz a casquinha, você já tem que servir ele é para consumo imediato. Então esse caramelo ali vai umedecer e não vai ficar legal. Então guarda na geladeira, faz a casquinha na hora que vocês forem servir. Vocês podem congelar também. Para fazer o descongelamento perfeito, para vocês brularem sem que ele pegue umidade aqui em cima, vocês vão tirar do freezer, passar para a geladeira e deixar de um dia para o outro. Então já se programa para, quando vocês souberem que vai utilizar, já tira do freezer antes. Então agora vamos para a parte mais legal do creme brulee, que é a finalização dele. Aqui eu estou usando açúcar cristal, pode ser açúcar demerara também. Vou colocar uma camada bem fininha. Distribuir bem uniforme sobre todo ele. Ó, dou uma chacoalhadinha, não deixa esse açúcar acumulado ali no meio, porque ele fica um aspecto de queimado depois. Então você tira todo esse excesso. Faz realmente uma camada bem fininha. Aqui, gente, é bem importante que a superfície dele não tenha umidade. Às vezes pega a umidade, não fechou direito na hora de deixar na geladeira, ele fica uma umidade aqui, seca com guardanapinho para que ele fique realmente bem sequinho para essa hora da casquinha, tá? Então distribui aqui, mesma coisa, limpa bem as bordas. Esse tempo de descanso é bem importante para esse momento também. Se ele não tá bem descansadinho, vocês não conseguem tirar esse excesso de açúcar. Aqui
Aqui eu venho com uma chama média, tá? E eu vou sempre fazendo movimentos para espalhar bem esse fogo aqui, porque se eu deixo ele concentrado em um espaço só, ele vai queimar. Lembrando que o açúcar queimado ali, ele continua distribuindo esse calor. Então eu não posso deixar ele caramelizar por completo. Ó, eu tiro, ele continua queimando, né? Então eu deixo e depois a gente vai vir com uma segunda camada, tá? Aqui a mesma coisa. Se eu vier com uma chama muito lenta aqui, ele vai demorar para brular, vai começar a juntar uma umidade que não é legal, do próprio açúcar que vai caramelizando. E se eu vier com uma chama muito forte, ele vai queimar mais do que eu preciso e eu não vou ter tempo de fazer a segunda camada. Então, por isso a importância de uma chama média, tá? Ó, ele ficou uma superfície bem retinha, bem perfeita. Esse que é o ponto ideal. Se a gente deixa aquele açúcar acumulado que eu mostrei no início, vocês não conseguem fazer essa casquinha. E essa é a principal parte do creme brulee. Então é importante dedicar um tempinho especial aqui nesse momento. Então agora a gente espera ele esfriar um pouquinho, sente com a mão mesmo, a hora que você coloca a mão e não tá vindo o calor aqui, você já pode entrar com a segunda camada, tá? Essa segunda camada é bem importante, no meu ponto de vista, é o que dá o diferencial na casquinha do creme brulee. Aqui a gente vem com a segunda camada, repete o mesmo processo. Deixa ali um pouquinho, vamos pro próximo. Aqui, como já tem uma casquinha embaixo, ele não gruda em tudo, então a gente deixa um excesso ali, mas que ele fique distribuído de forma uniforme também. Vou polvilhar um pouquinho aqui onde eu achei que faltou para fazer essa segunda camada, tá? Agora a gente vem com a segunda camada. Mesma coisa da temperatura, tá? Sempre com esse movimento no maçarico e sempre dando a volta no ramequim. E ó, para um pouquinho antes da hora que você quer realmente parar, porque ele continua caramelizando, tá? Ai, esse cheirinho de caramelo, meu Deus. Eu amo. É isso, gente, ó. Vejam que ele fica bem lisinho, não fica com pedaços um mais queimado do que o outro, fica bem uniforme. Isso é por conta dessa camada dupla, né? Fica mais seguro de conseguir atingir esse ponto. Ó, todos eles. Agora a gente espera um minutinho só para essa casquinha realmente ficar bem cristalizadinha e já pode servir. Agora vamos experimentar para vocês verem como ficou essa delícia. Ó, a casquinha crocante. Ai, a melhor parte. Olha que linda, gente. Cremosa. Nossa, gente, não. Mais uma colherada. Muito bom.